Olá, meus amigos. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, parei aqui para gravar esse vídeo, estou aqui na parte de trás do carro. Queria compartilhar com vocês essa palavra, trazer a reflexão e também combater o ensino da igreja de mercado. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito para que se inscreva no nosso canal e possa nos ajudar nesse trabalho de divulgar a verdade do Evangelho, fazer com que as pessoas reflitam e pensem sobre aquilo que elas têm recebido em muitas dessas igrejas de mercado por aí. Então, se você puder se inscrever no nosso canal, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá. Esse é um assunto que eu gostaria de ter feito esse vídeo há muito tempo. Na verdade, logo que eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor Jesus, uma das coisas que mudaram em mim, primeiro, foi o desejo de fazer com que as pessoas chegassem a esse Cristo que perdoou os meus pecados, que me deu um novo sentido de vida, de valores, que mudou completamente em mim, principalmente na questão da leitura da palavra de Deus, na devocional diária, no tempo com a palavra de Deus, no tempo desprendido com a palavra de Deus. Coisas que eu fazia esporadicamente, mas fazia com o viés e com a cosmovisão da instituição universal. A partir do momento que eu tive de fato um encontro com Jesus e desejei conhecê-lo, a sua palavra ela começou a me saltar aos olhos. Então eu fui buscando este conhecimento de estreitamento, de relacionamento, para conhecer, né, ali o meu Criador e aquele que havia perdoado os meus pecados. Então, é um assunto que eu gostaria de ter falado há muito tempo. Mas quando você é recém-convertido, e principalmente quando você é recém-convertido, que vem de uma vida de pecados, que vivia uma vida promíscua, uma vida de mentiras, uma vida de bebedeiras, uma vida de noitadas, quando você se converte, aquele início da sua conversão, ele é um início que as pessoas ainda não dão crédito a você. Ele é um início que quem conhece você talvez você já tenha até tentado esse caminhar numa igreja, seja ela qual for, as pessoas olham para você e falam: "Ah, isso vai durar um tempo, isso aí já aconteceu antes." Eles não dão crédito a você. E até para nós mesmos, até para gente que de fato teve um encontro com Jesus, um encontro genuíno de transformação, a gente quer sempre levar as pessoas a conhecerem a Deus. Só que o nosso passado acaba nos acusando. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. O passado que muitas vezes a gente vai carregar até o nosso último dia de vida aqui nessa terra. Primeiro, que você precisa entender que quando você de fato e de verdade se converte, quando você busca ter uma vida de santidade, uma vida devocional, uma vida que realmente reflete a Cristo, as pessoas que te conheceram daquele ponto, as novas pessoas, no caso, que te conheceram daquele ponto para frente, elas vão ver o seu caminhar. E talvez você, para ela, vai ser uma referência boa de um cristão. Mas para as pessoas que já te conhecem, e principalmente pessoas que foram lesadas por você, pessoas que você mentiu, que você enganou, pessoas com que você se relacionou, aqui eu estou falando de relacionamento marido e mulher, namorado, noivo, que houve alguma falha grave, que deixou sequelas, que deixou uma marca, essa pessoa, ela não vai entender e ela não vai acreditar em você até que ela possa passar por essa experiência que você passou. E aqui, pessoal, eu estou falando para pessoas que de fato tiveram uma experiência verdadeira com Deus. Eu não estou falando de pessoas que vivem de modinha, pulando de galho em galho, que todas as vezes que colocam os pés pelas mãos, procuram uma igreja e logo que a situação se resolve, ela volta a viver uma vida no mundo. Não, não é isso.
Estou falando para aquelas pessoas que de fato se converteram, que tiveram um encontro com Jesus, né? E que procuram viver a sua vida pautadas na palavra ou pela palavra. Eu queria ler para vocês uma passagem que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 15. O apóstolo Paulo, orientando e falando ali, né, para o seu pupilo Timóteo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Primeiro, quando você se reconhece como pecador, e aqui Paulo, ele estava olhando para a sua vida anterior ao encontro que ele teve com Jesus lá no caminho de Damasco. Paulo ele era uma pessoa que guardava a lei, que achava que estava cumprindo e fazendo aquilo que fosse agradar a Deus, e ele estava perseguindo os cristãos. Fora outras situações que Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, certamente ele está mergulhado dentro dele, e a visão que ele tinha é que ele era o principal dos pecadores. Pela perseguição, Paulo foi responsável por sangue derramado, sangue inocente. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, era uma das pessoas que estavam lá, né? E então, Paulo tinha sangue inocente em suas desculpa. Paulo tinha sangue inocente em suas mãos, e ele se via dessa forma, como o principal dos pecadores. E aqui, fazendo um parêntese, quando eu me voltei para Jesus, a minha vida estava completamente destruída. Destruída em todos os aspectos. Todos. Principalmente por conta do pecado. Principalmente por conta das escolhas que eu fiz. Das escolhas erradas que eu fiz. E aquela vida toda destruída, ela não tinha valor para ninguém aqui fora. Nem para mim a minha vida tinha valor. E pela misericórdia, e hoje eu entendo, misericórdia e graça de Jesus, eu entendo que Deus me deu uma nova oportunidade de recomeçar. E eu me voltei para Deus e num dia, numa oração muito sincera, conversando com Jesus, eu confessei os meus pecados. E confessei os meus pecados numa perspectiva de não de ter praticado tais pecados por fraqueza, não por ter tido influência, e aqui eu vou fazer um parêntese, vou fazer um paralelo com a igreja de mercado, principalmente as neopentecostais. Quando eu confessei o meu pecado, eu não confessei como fraqueza e tampouco como a ação do diabo na minha vida, de culpar o diabo pelo meu pecado, pelos meus atos ilícitos, pelas escolhas que eu fiz. Aqui eu não culpei o diabo. Eu não me vitimizei diante de Deus dizendo, olha, foi fraqueza minha. Não. Pela primeira vez, eu fui sincero com Deus e também comigo mesmo. E eu disse, Deus, eu faço todas essas coisas porque nessas coisas eu tenho prazer. Eu sinto prazer nessas coisas. Eu desejo essas coisas. E eu não gostaria de parar de fazer essas coisas. Mas essas coisas me trouxeram até aqui. E a vontade que eu tenho agora é de mergulhar no buraco e me enterrar. Porque foi uma situação de vergonha, foi uma situação de humilhação, mas ali eu estava confessando os meus pecados para Deus. Ali eu confessei os meus pecados. Não nessa perspectiva de Paulo de dizer eu sou o principal dos pecadores, mas eu falei, eu sou sujo, eu sou pecador. E eu preciso
de uma oportunidade para sair dessa situação, para sair dessa vida que eu escolhi viver, dessas escolhas que eu escolhi fazer. E eu falei: Jesus, se o Senhor é real, me ajuda, me fortalece, para que eu tenha força para resistir os meus desejos, as minhas vontades, as minhas inclinações para o pecado. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Dentro de mim é como se uma força nascesse. E essa força, cada vez que eu ia tendo conhecimento da palavra e me relacionando com um Deus que eu conhecia agora, com o caráter de Deus, né? E sabendo desse caráter e dessa santidade, de não mais criar desculpas para as escolhas erradas que eu fazia. Aqui agora eu tinha a responsabilidade desta caminhada. Então, se Jesus veio para me perdoar, para me salvar, e eu creio, através da minha fé essa que Ele mesmo me deu, nem a minha fé é minha, mas foi o próprio Cristo que me deu. Então, se Ele me deu essa oportunidade, aí aqui, como eu fiz, né, essa ligação com aquilo que se aprende na igreja de mercado, que muitas vezes nós culpamos o diabo pelo nosso pecado e pelas nossas escolhas. Não. Você fez escolhas mediante o desejo do seu coração, por prazeres. Assim foi comigo e certamente assim é com você. Enquanto você não reconhecer que o pecado que você pratica, você sente prazer nele, você tem gozo nele, que você se realiza nele, mas que ele entristece a Deus, se você não tiver essa consciência de que o teu pecado te afasta e entristece o Espírito Santo, você nunca vai se libertar disso. E a palavra de Deus vem justamente para nos mostrar que existe um caminho, que existe uma saída, que existem escolhas que não seja a escolha do pecado. E aí, pessoal, quando a gente de fato passa a ser instrumentos nas mãos de Deus, as pessoas que nos conheceram a partir da nossa conversão, do nosso encontro com Jesus, essas pessoas vão ter em nós uma referência diferente daquelas pessoas que nos conhecem de muito tempo, de muitos anos. E principalmente as pessoas pelas quais nós magoamos, entristecemos, mentimos, enrolamos, roubamos e fizemos todas as coisas que são inescrupulosas, vamos dizer assim. São pecados, mas houve consequência na vida dessas pessoas. Talvez essas pessoas, pessoal, enquanto elas não tiverem um encontro com Jesus, ela jamais vai entender que você que você de fato é uma nova criatura. Se elas não passarem por essa experiência com Jesus, se elas não tiverem um encontro com Jesus genuíno, verdadeiro, elas jamais vão entender, elas jamais vão te perdoar. E existem pecados, consequências da vida de pecado que nós vivíamos lá atrás, que vão nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Pode ser que tenha pessoas que jamais vão acreditar na sua transformação. Pode ser que isso aconteça. Só para finalizar aqui o vídeo, chegou uma pessoa ali, eu tive que receber. Então, como eu estava falando sobre as consequências do pecado, enquanto as pessoas as quais você feriu e magoou não passarem pela experiência da conversão, da experiência do encontro com Jesus, não espere que ela entenda você. Se você já pediu perdão a essas pessoas, agora é se afastar. Não adianta querer provar que você mudou, não adianta. Você falar não vai mostrar as suas mudanças ou a sua mudança. Deixa ela ouvir de você e o dia que ela tiver uma experiência, ela vai talvez
entrar em contato com você ou não, mas não queira provar que você é uma nova criatura, não faça isso. Existem consequências, vou repetir, existem consequências de uma vida de pecado que irá nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Jesus já te perdoou, legal, mas existem consequências que, quando depende de outra pessoa, você não tem poder sobre ela, você não tem gerência sobre ela. É ela que tem que decidir. Se ela não quiser te perdoar, ela não vai. Se ela não entender o caminho que você escolheu seguir, não adianta. Ela não vai entender enquanto ela também não tiver essa experiência com Deus. E aí eu fico vendo, né, essa fala do apóstolo Paulo, se dirigindo ali a Timóteo, seu pupilo, que Paulo devia ter não um complexo de culpa, mas o passado dele, de saber quem ele era, isso incomodava ele. E o seu passado, ele tem que te incomodar para você não voltar mais para lá, para você lembrar da onde Jesus te tirou, para você, de fato, demonstrar os frutos de arrependimento. E aí, pessoal, o dia que as pessoas que você magoou, que você enganou, que você traiu, tiverem essa experiência, elas vão entrar no gozo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai entender o perdão que você estava pedindo para ela. E como eu falei, pode ser que ela te procure, pode ser que não. Mas se ela te procurar ou não te procurar, vai viver a sua vida com a consciência tranquila e procurar ser bênção na vida daqueles que ainda não conhecem a Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês e que, se você puder compartilhar desse vídeo, eu ficarei muito feliz, e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.